Parceiro, parece que a cada jogo que o Richard Rios vinha atuando pelo Palmeiras ou também pela seleção colombiana, que ele ia bem, ia ficando mais inevitável uma possível venda dele no futuro, e parece que essa parada tá chegando, tá? Aqui a gente pode ver, ó, o grande benefício, né? O Palmeiras que conseguiu contratar o Richard Rios por 6 milhões de reais, ele que já tinha sido vendido aqui, ó, por 300 mil euros em 2021, hoje custa 30 milhões de euros. Acho até que poderia vender por mais. Temos aqui interessados do futebol italiano, Milan e Roma, mas parece que quem de fato tá na frente dessa disputa pelo Richard Rios é a Roma aqui, ó, que já apresentou uma oferta. É o primeiro time que de fato chega e apresenta uma proposta. A gente teve muitos boatos de equipes da Premier League, do campeonato inglês, Manchester United, teve também de Inter de Milão, falando que estava atrás do Richard Rios, Nottingham Forest esses dias também, muitas equipes do futebol europeu atrás do Richard Rios, mas de fato quem chegou e apresentou uma proposta ao Palmeiras foi a Roma, e vamos dizer, é um valor considerável, tá? E ele é um pedido especial aqui do técnico da Roma, ó. Roma prepara oferta milionária por Richard Rios do Palmeiras. Aqui a gente pode ver, ó, Roma prepara uma oferta milionária para tentar tirar Richard Rios do Palmeiras. Os italianos estariam dispostos a oferecer 30 milhões de euros pelo volante colombiano. Aí eu fico perguntando pra vocês, rapaziada, quando a gente para ver esses valores, pô, 30 milhões de euros, 192 milhões de reais, vocês acham um preço justo pelo que tá atuando o Richard Rios? Eu acho que sim, eu vejo gente pedindo às vezes 40, 45, mas tem muito quesito idade. Eu não sei a idade ao certo do Richard Rios, mas ele já não é um moleque. Então não é tipo a gente vendendo o Endrick, vendendo o Estevão. A gente para ver aqui, ó, um pedido especial do treinador da Roma. O jornal italiano Gazzetta dello Sport divulgou as informações. O treinador Gianpiero Gasperini, que era o técnico da Atalanta até um tempo atrás, agora tá na Roma, que assume o clube nessa temporada, tem o volante como um dos seus favoritos na sua lista de reforços, e eu acho que também essa valorização, essa parada de chegar agora a proposta, foi muito pelo que ele fez na Copa do Mundo de Clubes, disparado ali, acredito eu, o melhor jogador do Palmeiras na competição. De acordo com o veículo, o valor é uma base para iniciar a negociação, então eu acho que o Palmeiras vai pedir mais. Com o Palmeiras, com um dos destaques do Mundial de Clubes, o volante renovou com o clube no ano passado e possui uma multa rescisória de 100 milhões de euros, mas já jogam essa multa rescisória lá em cima, é difícil sair por esse valor, tá? O mercado europeu passou a monitorar Rios depois da boa atuação dele na Copa América do ano passado. Outros clubes como Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Inter de Milão, Crystal Palace e Tottenham aparecem como interessados no colombiano nos últimos dias. Cara, é muita gente atrás do jogador e a gente pode fazer tipo um leilão, né? Se a Leila foi esperta, dá pra ir vendo quem pode oferecer mais. De acordo com a imprensa europeia, após a eliminação do Mundial de Clubes, o volante afirmou que não estava sabendo de nada além da imprensa brasileira, sem ter nada de concreto quanto a uma futura transferência, e aqui a mensagem que ele passou. A gente pode ver aqui também, ó, que o Palmeiras vai fazer vista grossa e pode fazer isso. Por mais que o Palmeiras tenha investido apenas 6 milhões de reais na época que trouxe ele do Guarani e já seja um lucro absurdo, o Palmeiras tem 70%, o Guarani ainda ficou com 14%, o Flamengo tem 6% e o próprio jogador tem 10%. A Roma, no entanto, segue na disputa. Vamos ver, rapaziada, o Palmeiras ali parece que já tinha batido a cota de vendas para esse ano de 2025, então imprescindível uma venda do Richard Rios, mas por esses valores, a gente sabe que vai ser difícil segurar o cara. O pessoal lá da Arena SBT também comentou um pouco sobre essa proposta que chegou pelo Richard Rios, né? Vamos ver aqui, ó, André Galvão, o pessoal lá do SBT. Muito cara. E que ela é arriscada, porque você contrata um jogador pagando um valor tão alto, né, como foi o caso do Facundo Torres, que chegou no começo do ano, e o contrato é longo, são 5 anos. Você espera do jogador, de repente, algo que ele vai ter um pouco de dificuldade para entregar. O Ramon Sosa, por exemplo, foi reserva do Nottingham Forest toda a temporada, né, nem entrou nos últimos 3 jogos, e ele disputa na seleção paraguaia minutos com Ángel Romero. No último jogo do Paraguai, Brasil e Paraguai, entrou o Romero e o Ramon Sosa não. Foi banco em Itaquera. Então, assim, é difícil imaginar um jogador desse chegando e já se tornando protagonista do Palmeiras. E esse é o principal problema do Abel, né? Fazer o time produzir mais. Não é nem produzir mais, porque o time produz muito, mas
fazer o time converter as chances que cria, porque ofensivamente o Palmeiras está devendo. Danilo, o Palmeiras deveu nessa Copa do Mundo de Clubes para você? Não, acho que esperava mais, né? O Palmeiras hoje é um dos melhores times do Brasil, sempre a gente espera mais, mas eu acreditava que o Palmeiras poderia brigar mais na frente aí, né? Mas a gente sabe também que é muito difícil, né? Esse novo formato do Mundial aí ficou muito mais complicado para os times brasileiros. É como se o Danilo soubesse o que é ser campeão do mundo, né? Quase não sabe. O Nicola, não é muita corneta em cima do Abel e do próprio Everton, que falhou no gol, mas não é muita corneta pela história que tem o Abel e também o Everton? Então, o que pesa contra o Abel na atual temporada é o investimento, né? O Palmeiras nunca investiu tanto quanto na atual. Verdade. Em 2025, são, com a chegada do Ramon Sosa, mais de 500 milhões de reais em 8 contratações. O Bruno Fux foi o único que chegou de graça por empréstimo numa troca com o Caio Paulista. Aí você tem o Vitor Roque por mais de 150 milhões de reais, o Paulinho 118 milhões de reais, o Ramon Sosa pode chegar a 90 milhões de reais, incluindo os bônus. E aí eu estava conversando com o André Galvão antes do programa, o Palmeiras paga mais pelo Ramon Sosa do que o Forrest pagou quando o contratou do Tadjeres. E na verdade, o Ramon Sosa perdeu valor de mercado com a passagem pelo futebol inglês. Só para completar, contar um pouquinho sobre possibilidades de saída. Agostinho Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios, o próprio Rafael Veiga são nomes especulados no exterior. O Palmeiras tomou a decisão, e essa decisão é recente, de negociar apenas um atleta. A ideia é vender apenas o Richard Rios. O Palmeiras entende que é capaz de faturar 30 milhões de euros. E aqui vem a parte legal pro palmeirense. O Palmeiras investiu 7 milhões e meio de reais para contratar o Richard Rios, 70% dos direitos econômicos. Se o vender por 30 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. Sobram para o Palmeiras 133 milhões de reais. Para quem custou só 7 milhões e meio de reais, um baita negócio, até porque esportivamente falando ele foi bem demais. Rendeu e o Flamengo não soube aproveitar. Mano, não vai ter tempo de você falar sobre isso, mas você pode chamar o intervalo. É isso. Rapaziada, vamos ver aí. Muito possivelmente, eu acho que também chegue alguém para reposição do Richard Rios. Se não, ficar ali, sai Richard Rios e entra como titular Lucas Evangelista, degraus abaixo ali de desempenho. Vamos ver como é que vai ser a gestão do Palmeiras e se de fato o Richard Rios vai sair. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, rapaziada. Venderia o Richard Rios agora? Esperaria uma proposta um pouco mais vantajosa? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.